convidar ela, que é graduada em administração pela formação acadêmica na University of South Florida, com uma especialização em trade e negócios internacionais pela Universidade of Nottingham, Ningbo, na China. Atua na AB InBev desde 2021 e ela vai falar um pouquinho da BIS, o futuro do go-to-market por meio de transformação digital. Luísa Marques, bem-vinda, obrigado. Palmas, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Luísa. É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu quero começar falando sobre uma frase que eu gosto bastante, que fala: em um mundo inundado de informações, clareza é o poder. Então, é super interessante ver cases reais, como juntos somos mais, para falar sobre, de fato, a transformação do negócio. E aqui eu venho trazer um case real, que é o case da AB InBev, que é a dona da Ambev, sobre como que a companhia revolucionou o route to market dela. Então, primeiro, a AB InBev, a gente serve aí cerca de mais de 8 milhões de varejistas em todo o mundo. E lá em 2019, a gente decidiu fazer uma pesquisa com os nossos varejistas e entender, de fato, o problema dos nossos clientes. E aí a gente viu que os nossos varejistas em todo o mundo eles tinham os mesmos problemas, que é qual a quantidade que eu devo pedir para evitar excesso de estoque, como que eu posso aumentar o fluxo de pessoas no meu estabelecimento, eu queria poder fazer pedido qualquer dia da semana, quais produtos estão sendo mais vendidos em pontos de venda perto de mim. E aí, a AB InBev, como o Eric falou, antes, cada uma das nossas operações, então a Ambev, a Ibacus no Peru, todas tinham interfaces muito diferentes. A gente decidiu, como companhia, criar o BIS, que é a nossa plataforma B2B, para solucionar essas dores. Então, dentro do BIS, para cada uma das dores, a gente fala muito que o BIS não é uma árvore de Natal. A gente criou cada solução dentro do BIS, pensando nas dores do nosso cliente. Então, para a dor número 1, por exemplo, qual a quantidade de produtos ideal que eu deveria comprar, a gente criou o pedido sugerido, que a gente pega um histórico de 52 semanas daquele varejista e recomenda os produtos e a quantidade desses produtos que ele deve comprar naquele dia exato. Para vocês terem uma noção, mais de 60% dos nossos clientes começam a jornada deles no pedido sugerido. Então, é algo super impactante aí. E o segundo problema, como que eu posso aumentar o fluxo de pessoas para o meu estabelecimento? Então, a gente cria também pílulas de conhecimento dentro do BIS para esse varejista conseguir crescer também, que é um dos nossos principais objetivos. Então, desde 2019, quando a companhia decidiu investir na própria solução B2B, a gente já investiu mais de $1 bilhão nela. E a gente está presente no mundo inteiro. Falando um pouco dos nossos escritórios, a gente tem nosso escritório em Nova York, que fica o CEO do BIS. A gente tem um hub de tecnologia em Campinas, que tem mais de 2.200 desenvolvedores. A gente tem um escritório em Hong Kong. É super interessante o escritório em Hong Kong, porque a AB InBev não tem operação em Hong Kong, e a gente abriu essa operação para servir um dos nossos parceiros, que hoje utiliza a plataforma BIS sem a ABI ter operação lá. Então, esse parceiro ele tem a loja dele dentro do BIS, né, nesse país, que é Filipinas e Indonésia, e a gente não tem operação da ABI. E aí, além disso, também, a gente tem nosso escritório comercial em São Paulo e em Q2, esse ano, a gente abriu a entidade BIS lá na Suíça. Um pouco dos números do BIS. Então, no mundo, como eu falei, a AB InBev serve mais de 8 milhões de varejistas. Hoje, Eric, para você saber, para vocês saberem, a gente tem 3,8 milhões de usuários ativos todos os meses comprando na plataforma. A gente está presente em 28 países e tem um dado que é muito relevante para a gente, que é a preferência do consumidor.
versus outras plataformas B2B, está em meta de SEO, e a gente tem aí uma preferência de mais de 75%. Ano passado, anualizando, a gente transacionou na plataforma 40 bilhões de dólares, com NPS mais de 60. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o mercado Brasil. A gente fala muito que não é tecnologia por tecnologia. O nosso objetivo, a partir do momento que a gente decidiu criar essa solução para a AB InBev, a gente tinha um objetivo muito claro, que são esses 3. Primeiro, vender mais, vender com maior lucratividade e eficiência e elevar o nível de serviços com nossos clientes. Então, esse aqui é o objetivo do BIS para a nossa companhia. A gente fala muito que o BIS ele não é só uma interface de e-commerce, um aplicativo. Ele é uma solução completa de go-to-market. Por quê? Porque a gente tem a interface do cliente, que é essa interface aqui que vocês podem ver, que a gente criou, pensando no nosso varejista e nas dores deles, a gente criou uma interface para o canal tradicional, que eu vou falar no próximo slide algumas das alavancas que a gente tem, e a gente também criou a interface para o canal moderno. E por que isso? Porque, por exemplo, no canal moderno, um grande supermercado, ele tem um pedido gigantesco. Então, faz muito sentido a gente ter uma solução, por exemplo, aqui do meio, que vocês podem ver, que é o Upload PO File, que ele consegue anexar qualquer PDF, e-mail, e automaticamente faz o carrinho daquele supermercado. E aí também sugere outros SKUs para serem vendidos. Então, para cada tipo e tamanho de cliente, a gente tem 2 funcionalidades diferentes. E aí aqui, como eu falei, o BIS ele não é uma árvore de Natal. Então, todas as funcionalidades que a gente colocou dentro do BIS, elas têm um propósito. Então, a gente tem comunicação digital a nível ponto de venda, que é banner, in-app, pop-up. A gente tem os nossos algoritmos de recomendações de compras personalizadas, que aí a gente tem o pedido sugerido, como eu falei, que a gente pega um histórico de 52 semanas, e a gente também tem um outro algoritmo, que é o algoritmo de upsell, que a gente pega pontos de venda em regiões próximas e sugere, a gente também coloca um input do que a gente quer vender e sugere SKUs adicionais para aquele varejista. Além disso, também, a gente tem também toda uma parte de dados insights para aquele varejo. Então, a gente consegue ensinar ele sobre educação financeira, a gente consegue falar quanto que ele está vendendo, quanto que ele está comprando, dar alguns insights pro ponto de venda dele crescer. E aí, além disso, a gente tem toda a parte de entrega flexível, porque antes do BIS existir, o nosso ponto de venda ele tinha dias específicos que ele podia comprar. A partir do momento que a gente digitalizou essa relação com o nosso varejo, a gente deu a opção de esses dias são grátis, mas se você quer comprar e ser entregue em um dia que não é o seu dia de entrega, tudo bem, mas você vai lá e paga um FII. Então, aqui, entrega flexível, hoje é uma linha da ABI que a gente consegue também não só servir de uma forma digital e rápida o nosso varejo, na forma que ele quer e no dia que ele quer, mas que também é uma nova linha de receita para a ABI. E aí, além disso também, a gente tem toda a parte de atendimento ao cliente integrado dentro da plataforma. Isso é extremamente importante. O BIS ele não implementa o BIS em nenhuma operação, em nenhum parceiro, sem o atendimento ao cliente integrado. O que acontecia antes? O nosso vendedor ele era o solucionador dos problemas. Então, meu pedido não foi entregue, então liga no vendedor. E aí você nunca conseguia acompanhar aquele problema e, obviamente, o seu NPS, o NPS das nossas operações ficava abaixo. Então, hoje, a gente tem um atendimento integrado dentro da plataforma para, se caso o cliente ele tenha um problema, ele abre um ticket e, em menos de X horas, a gente tem uma equipe que responde esse ticket. E ele consegue ver todo o status do ticket lá dentro. E aí, além disso, com o objetivo de fidelizar esse cliente, a gente tem no BIS um programa de pontos que ele é cross-lojas. Então, ele
Ele funciona tanto para a Ambev, que tem loja dentro do BIS, tanto para a Nestlé, tanto para a PepsiCo, que tem também loja dentro do BIS. E aí, dentro do programa de pontos, tem 3 módulos principais. O primeiro deles é geração de pontos, que é você conseguir dar mais pontos para certos SKUs. Então, tem um SKU que é super foco esse mês, eu vou dar mais pontos para a compra dele. 2, é a geração de desafios. Então, você conseguir gerar desafios. Faça a sua primeira compra e ganhe 3.000 pontos. E 3 é o catálogo de resgate, que aí ele consegue utilizar o tanto de pontos que ele tem e resgatar em outros produtos na plataforma. Então, essas são as funcionalidades principais. Mas e aí? Em 2019, quando a gente criou o BIS, a gente fez um piloto na República Dominicana e primeiro a gente implementou essa solução que vocês viram. E aí, o nosso vendedor ele ficou completamente perdido. Ele utilizava uma outra plataforma que não era do BIS, e ele chegava no ponto de venda, cara, tá com programa de pontos, meu cliente está abrir um ticket, mas ele estava fora do jogo. A gente falou, não, agora é necessário também a gente criar a ferramenta do vendedor, para o vendedor estar trabalhando dentro dessa transformação da rota para o mercado. Então, o que a gente fez como companhia? A gente também criou a interface da operação. E isso é extremamente importante. Foi falado um pouco na última palestra que, no começo, muitas empresas acham que você vai digitalizar o B2B e você vai tirar o vendedor da jogada. Mas, muito pelo contrário. O vendedor ele tem um papel extremamente importante de digitalizar esse cliente, mas depois que digitalizou esse cliente, ele muda de vendedor, para vocês terem uma ideia aqui como companhia, a gente até mudou o nome do vendedor para representante de negócio. Então, de fato, ele vai ter um papel muito mais estratégico. Então, a gente criou nossas interfaces da operação, que é a ferramenta do vendedor, que é o BISforce. O BISforce hoje é a ferramenta que todos os vendedores, Ambev tem cerca de 6.000 vendedores, utilizam, mas todas as nossas operações também, e alguns parceiros nossos, que basicamente a gente capacita o representante com tarefas geradas por algoritmos. Então, o representante ele entra no ponto de venda, ele não entra mais com planificador, que nem em 2019. Ele entra com o BISforce na mão dele, ele inicia a visita e ele tem tarefas que são atreladas à remuneração variável dele, que são tarefas estratégicas que ele precisa completar. E aí, a efetivação dessas tarefas são feitas de forma automática, que a partir do momento que o cliente faz a compra, essa tarefa vai ser validada dentro do BISforce. Aí a gente também tem o BIScare. Só para voltar um pouquinho, dentro do BISforce, a gente tem 3 tipos de tarefas. A gente tem tarefas de cobertura, a gente tem tarefas de execução, então tirar foto e essa foto ser automaticamente validada, e a gente também tem tarefa de pesquisa. E aí o segundo é o BIScare, que nem eu falei, ele abre um ticket dentro da interface da operação via BIScare. E aí, a partir do momento que o cliente ele abre um ticket, o vendedor recebe esse ticket, o televendedor recebe esse ticket e a equipe de entrega recebe esse ticket. Que aí todo o ecossistema está integrado. E aí o nosso terceiro produto é o BISgrow, que é para televendedores, que a gente tem um algoritmo de proteção de receita. E o quarto é o BISdelivery, que é uma solução para a equipe de entrega. Aí, resumidamente, o BIS ele é uma plataforma criada com propósito. A gente tem múltiplos produtos, que eu não falei do BIS1, mas o BIS1 é todo o produto de dados que os nossos parceiros têm acesso. A gente faz personalização baseada em AI, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a gente faz execução de online e offline, que é muito importante. E como que a gente faz essa execução de online e offline? Vou falar um pouquinho sobre nossa estratégia B2O. B2O porque, na verdade, é O2O, que é online e offline, mas pelo fato de ser BIS, a gente colocou B2O, que é o nosso novo go-to-market. Então, a gente tem sim a interface do cliente, que não falei, que a gente tem o BIScare, com comunicação digital, com o BIS1, com o BISlink, com o BISgrow, com promoções.
A gente tem mais de 9 módulos de promoções dentro do BIS. E a gente também tem a interface do vendedor, que é o BISforce, gerado por tarefas, a gente tem roteirização, enfim. Como que a gente faz os dois trabalharem em conjunto? E foi, de fato, que a gente revolucionou nossa rota para o mercado. A gente tem 5 pilares estratégicos, que, primeiro, a gente entende a probabilidade de compra de cada cliente para cada um dos nossos SKUs. Segundo, a gente entende a interação dele com aquela marca. Terceiro, a gente entende o momento que ele está com aquela marca. Quarto, a gente entende o histórico de navegação dele com aquela marca. E quinto, a gente faz um balanceamento de categoria com os nossos inputs como empresa. E aí, para cada um dos nossos... Eu vou dar spoiler, no Brasil a gente tem 1,2 milhões de usuários ativos no BIS. A gente ranqueia a probabilidade dele, um score dele comprar aquele SKU específico. E aí, a gente começa a utilizar as nossas alavancas online, que é do BIS do cliente, e offline do vendedor. Quando a gente fala de alavancas, a alavanca de comunicação digital, ela sempre vai ser mais barata, porque ela é online. Então, a gente sempre começa, por exemplo, o Bar do Zezinho, que é o primeiro, ele tem um score de 0,93 para Spaten. Então, a gente vai primeiro ativar via comunicação digital Spaten. Caso o Zezinho ele não compre Spaten, a gente queria que ele comprasse, mas ele não comprou, a gente vai colocar um desafio, porque é a segunda alavanca mais barata para a gente. Compre Spaten, que você vai ganhar 1.000 pontos. O Zezinho não comprou Spaten. A gente vai colocar uma promoção. E aí ele não comprou também, aí sim a gente vai ativar o nosso vendedor. Porque é a alavanca mais cara que a gente tem e a gente tem um inventário limitado de tarefas que a gente consegue colocar por vendedor por visita. Então, ele não comprou Spaten, a gente vai colocar uma tarefa para o vendedor. Suporte o ponto de venda a comprar Spaten. E aí, ai meu Deus, estou sem slide. Mas se ele comprou Spaten, por exemplo, e naquele ponto de venda não é simplesmente... O objetivo não é simplesmente fazer uma cobertura de um SKU, a gente tem outras tarefas, como eu falei, que é de execução, de pesquisa de preço e por aí vai. Hoje, o BIS Brasil, a gente tem 1,2 milhões de clientes comprando todos os meses. 98% do faturamento da Ambev é via BIS. E o BIS ele é top 3 e-commerce no Brasil. E acho que um dado super interessante é 36% dos pedidos são feitos fora do horário comercial. Porque a gente vê que, no começo, mesmo se você tem um faturamento alto de pedidos dentro da plataforma, você precisa acompanhar, de fato, a independência daquele ponto de venda, que não esteja sendo feito durante a visita do vendedor. Então, para a gente, esse dado de 36% dos pedidos sendo fora do horário comercial mostra o quanto que esse varejo ele gosta da plataforma e também era um tempo, são pedidos, esses pedidos 36%, são pedidos que antes a gente não tinha, porque a gente não tinha digitalizado o nosso relacionamento de forma digital com os nossos clientes. E aí eu trouxe alguns dados aqui, só em percentual, mas algo super interessante, tem um KPI que a gente vê bastante, que é a distribuição total de SKUs, que a gente pega SKUs por ponto de venda e multiplica isso por compradores. Se vocês forem ver, de 19 a 2022, a gente aumentou esse KPI em 46%. Por quê? Porque o nosso vendedor, antes disso, ele ia no ponto de venda e ele só ligava por vender volume e vender Brahma. Mas, a partir do momento que a gente digitaliza esse relacionamento, consegue impulsionar outros SKUs por meio do digital, a gente consegue aumentar, se vocês forem ver, high-end, Skol Beats, Beyond Beer, NAB, que é Non-Alcoholic Beverages, a gente conseguiu aumentar muito mais a distribuição total desses SKUs versus, por exemplo, o Core, que era um SKU que o nosso vendedor já vendia. E outro dado super interessante, que aqui não saiu o gráfico, mas
a gente aumentou também o número de compradores. Então, antes o BIS Brasil atendia 800 mil pontos de venda, hoje a gente está em 1,2 milhões, com o mesmo número de vendedores. E como que a gente fez isso? A gente aumentou a carteira do nosso vendedor. Então, a partir do momento que o seu cliente ele se digitaliza, você tem o traqueamento desse KPI, esse cliente está digitalizado, ele está comprando fora da visita até do vendedor, a gente começa a mudar a frequência de visitação desse vendedor. E aí a gente consegue aumentar, pegar um cliente que antes a gente tinha que visitar, ele tem grande volume, então a gente tem que visitar ele semanalmente, a gente passa a visitar ele quinzenalmente e coloca mais clientes na carteira desse vendedor. Então, a gente também aumentou a carteira do vendedor, o número de pontos de venda para cada um dos nossos vendedores. Mas, no final, como eu falei, o nosso grande objetivo com o BIS são 3. É vender mais, é vender com maior lucratividade e melhorar o nível de serviço com os nossos clientes. Quando a gente pega isso na AB InBev, a gente aumentou em 11% o nosso SKU por ponto de venda, a gente reduziu o nosso custo para servir em 15% e a gente aumentou o nosso NPS em 36%. E aí, além disso, também, acho que é super interessante, o BIS hoje, ele é uma plataforma que ele é da AB InBev, mas a gente, mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente começou a abrir esse ecossistema de produtos para outras indústrias também digitalizarem o route to market delas, e a gente tem alguns parceiros fazendo isso junto com a gente. A gente tem 19 parceiros ativos e 24 planejados para os próximos meses. E todos esses parceiros que já vieram e digitalizaram o route to market deles com o BIS, tiveram esse ganho em vender mais, vender com maior rentabilidade e eficiência e elevar o nível de serviço com seus clientes. E aí, para resumir, primeiro, de fato, você precisa pensar no seu cliente e transformar dores deles em oportunidades. Acho que tem muita indústria que, às vezes, pensa... eu até estava conversando com uma indústria esses dias que falou, ai, meu Deus, mas a minha empresa investiu milhões de reais na nossa plataforma própria e a gente não teve sucesso. E eu perguntei, mas seu cliente queria comprar os seus SKUs, somente os seus SKUs? Ele tinha essa dor? E não, o nosso varejo, cada vez mais, ele quer eficiência e ele quer que a gente resolva os problemas deles. Então, de fato, a gente tem que ouvir os nossos clientes e entender as dores deles para transformar isso em oportunidades. E segundo, que não é só tecnologia por tecnologia. De fato, você tem um objetivo, no caso do BIS, a gente tem um objetivo comercial, de fato, e fazer os nossos clientes crescerem mais. E aí, além disso, também, conectar a estratégia online e offline. Não é só sobre digital e tchau os vendedores. De fato, você pegar esses dois mundos e saber trabalhar com eles de uma forma muito inteligente. E quarto, saber fazer, através de dados, a personalização a nível ponto de venda. Isso é extremamente importante quando a gente vê É a mesma coisa quando a gente está no nosso Instagram, no B2C, e vem uma propaganda para a gente de algo que não tem nada a ver com a gente, e a gente fala, por que isso está vindo para mim? Eu nem compro isso. Então, aqui no B2B não é diferente, é super igual. Então, a gente tem que ativar cada cliente da forma que ele merece e também daquilo que ele faz sentido para ele. Então, a personalização é um grande foco da nossa companhia no B2B. E é isso. Obrigada. Obrigado, Luísa. Você falou algumas coisas muito legais aqui. Eu acho que desde o começo desse projeto, você falou assim, tem a questão de dados ali, mas eu queria entender um pouquinho como que vocês estão trabalhando a parte de dados, que eu acho que isso é super importante, porque é a partir dos dados que a gente consegue
começar a ter uma personalização como a que vocês fazem. Eu lembro que no projeto lá atrás tinham 65 críticas quando o cara fazia um login para realmente trazer o catálogo, trazer o preço, trazer a condição especial, mas hoje você está usando o dado com muito mais eficiência. Teve uma evolução muito grande disso, que é realmente para você também conseguir ajudar o vendedor no que você consegue oferecer. Queria que você falasse um pouquinho como que está a estrutura de dados hoje lá da Ambev, do BIS. Do BIS, perfeito. Hoje, a estrutura de dados da ABI como um todo, então, como eu mostrei, a gente tem o nosso Hub de Tecnologia em Campinas, e pelo fato da gente atender mais de 8 milhões de varejistas em todo o mundo, a gente, de fato, concentrou isso globalmente. Então, a gente pegou os dados de todos esses países e hoje ele é concentrado na ABI. E aí a gente tem uma equipe que trabalha em cima desses dados. Acho que tem duas coisas muito importantes. Primeiro, esses dados estarem organizados. Então, desde 2019, a gente vem com um trabalho muito grande aí de organizar esses dados para que eles sejam usáveis, né? De forma eficiente. De forma eficiente. Então, primeiro, a gente veio com um projeto muito grande de fazer uma limpa geral nesses dados, para esses dados fazerem sentido. Segundo, também, a gente tem muitos dados no nosso varejo, mas também você ter a possibilidade de você comprar dados de outras fontes. Então, comprar dado de um iFood, comprar dados de outras fontes é algo muito importante que a gente já utiliza também. A gente compra dados de outros fornecedores, como, por exemplo, o iFood que eu comentei, porque isso cada vez mais aumenta a nossa probabilidade de acertar naquele cliente. E aí, de fato, é você pensar no dado a nível ponto de venda. Não adianta você pensar no dado a nível Brasil ou Perfeito. a nível Estado. Você tem que ter esse dado tão bem organizado que você consegue trabalhar ele a nível ponto de venda. Porque é até engraçado que umas 3 semanas atrás eu estava no Pará, e aí eu estava fazendo rota, e aí em um ponto de venda lançaram uma tarefa para o vendedor que não fazia sentido para aquele varejo. Faça a compra desse SKU. Esse SKU era extremamente caro. Por que o algoritmo escolheu colocar aquela tarefa naquele ponto de venda, que era um SKU extremamente caro e um bairro super não nobre, né? Então, e aí, enfim, a gente viu que era um ponto e a gente foi lá, ajustou e depois a tarefa apareceu corretamente. Então, você também, terceiro ponto, trabalhar esse dado a nível ponto de venda é muito importante para trazer uma experiência online e offline certeira para o varejo. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta aqui na plateia? Cadê? Alguém? Aqui. Não fiquem acanhados, pessoal. Pode levantar a mão, pode fazer pergunta. Oi, Luísa. Primeiro, parabéns pelo case, muito legal. Meu nome é Marina. Eu queria saber um pouco mais como que vocês iniciaram na Ambev esse movimento, né? O BIS ele surgiu a partir de uma necessidade do negócio em si, né? Dos clientes. Ele veio de baixo para cima, vamos dizer, ou de cima para baixo, ou não. A gente precisa transformar o jeito que a gente atende o mercado. E aí sim vocês foram mapear essas dores, e aí sim vocês foram para frente, assim, de realmente entender as dores do cliente. Qual foi o movimento principal? Perfeito. Quem criou o BIS se chama Ricardo Tadeu. Hoje ele é o Chief Growth Officer da ABI, ele já foi CEO da Ambev, inclusive, e veio muito de uma ideia dele. Assim, ele na época, não lembro o cargo que ele estava, mas ele já era um cargo da ABI, ele já tinha sido CEO da Ambev. E aí, pelo fato dele ter contato com todas as zonas estavam trazendo essas dores desses clientes. E aí foi quando ele falou, não quero saber, agora a gente vai criar uma plataforma que é o BIS, e a gente vai digitalizar o nosso relacionamento com o nosso cliente. A Ambev tinha uma solução, que era o parceiro Ambev, a Bacus no Peru tinha uma outra solução, mas no final o varejo como um todo tinha as mesmas dores. Então eu diria que foi uma necessidade dos clientes, mas um top-down de uma pessoa que é muito importante, muito relevante na companhia.
E isso é muito importante. Assim, hoje a gente digitaliza, a gente implementa o BIS em outros parceiros, e se você não tem o buy-in da pessoa que manda, é muito difícil de você, de fato, fazer a transformação acontecer, porque você precisa mudar a remuneração variável, você precisa dar os treinamentos adequados, e esse foi muito o ponto da ABI mesmo. Foi uma necessidade dos clientes em várias regiões, nas suas operações, mas um top-down de alguém que mandava, falando, vai todo mundo implementar, e é isso. E foi muito legal isso você ter falado da questão da evolução que teve, né? Porque cada país tinha o seu desenvolvimento. Sim. E você conseguir fazer uma coisa escalável, porque quando a gente fala do B2B, diferente do varejo, que a Juliana falou logo no começo, a Ambev, por exemplo, tem um processo de venda parecido muito em quase todos os países. Então, você conseguir fazer de uma forma que você consiga escalar isso, que acho que é por isso que o BIS veio, justamente faz com que você consiga ter desenvolvimentos focados globalmente. Então, pensando nessa expansão também, foi muito acertado, né? Não, com certeza. Até hoje a gente, que nem eu falei, terceira vez, o BIS ele não é uma árvore de Natal. O backlog, como ele é da IB InBev, o backlog é o mesmo. E a gente, de fato, tem uma crítica muito grande no quais alavancas e quais desenvolvimentos a gente vai ter dentro da nossa plataforma. Para a primeira pergunta que nossos chiefs fazem quando vem uma IMP de algum produto, alguma modificação, isso vai fazer a gente vender mais? Isso vai elevar o nosso relacionamento com nossos clientes? Então, não é só sobre a feature pela feature. Muitas das coisas são cross-países. E aí, obviamente, cada parceiro, cada país tem essa necessidade e a gente vai colocando isso dentro da plataforma. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Aqui na frente. Obrigada pela palestra, foi ótimo. A gente já sabe o quanto a IB InBev é mega diligente, né? Eu imagino que criar tudo isso daqui fazendo muito sentido para vocês, olhando para o negócio de vocês, já deve ter sido desafiador. Mas eu fiquei interessada nesse segundo momento, em que vocês abrem para outras indústrias, a partir de um produto que tem o DNA de vocês, assim. Então, a minha pergunta é, quais são os desafios, o que vocês estão vendo de diferença a hora que vocês colocam outras indústrias para dentro do BIS também? Excelente pergunta. Perfeito. Até posso falar em público aqui, porque saiu na internet 2 dias atrás que um grande parceiro nosso é a L'Oréal para a Pharma, então a gente está atuando aí, a gente está solidificando ainda mais o BIS Pharma, e eu acho que esse é um exemplo legal para te dar. Mas, primeiro, as indústrias, quando elas vêm, tanto que vocês não veem muito propaganda do BIS para todo lugar, tipo, venha fazer parte do BIS. Porque a gente, de fato, escolhe de forma muito certeira os parceiros que vêm dentro da plataforma. Primeira coisa, o NPS, ele não é só da indústria. Então, quando você abre uma loja de PepsiCo dentro do BIS, quando o cliente lhe pergunta se ele prefere o BIS ou não, ele também está respondendo sobre o nível de serviço de cada indústria que está dentro da plataforma. Então, primeiro, se a indústria não entrega, ferrou, isso vai ferrar com a plataforma. Então, primeira coisa é a gente selecionar muito bem indústrias que são, enfim, têm um nível de serviço alto. Segundo, as indústrias precisam estar muito compradas e terem muito essa visão de eu quero digitalizar para vender mais, para aumentar o número de SKU por ponto de venda, enfim, ter essa visão e pessoas a nível liderança alta comprar, porque, enfim, tem uma série de áreas que você precisa influenciar. Então, eu acho que isso é um ponto, um desafio que a gente enfrenta e que eu acho que se desde o começo do processo de venda você escolhe certo seu parceiro, isso acaba que é mais fácil. E terceiro, que é o case do BIS Pharma, que é a L'Oréal, que é um parceiro que está vindo super forte para a gente ser forte no Pharma também, de fato, a gente adaptar o nosso produto de acordo com o varejo e as dores reais do varejo. Então, se vocês forem ver hoje, a farmácia como um todo, ela já é digitalizada há muito tempo. Então, como que o BIS ele entrega o valor e soluciona as dores dessa farmácia? E aí, enfim, a gente adapta, a gente já fez diversas adaptações, investiu bastante dinheiro
nos últimos 8 meses para adaptar o nosso produto para a farmácia e resolver as dores de farmácias, de perfumarias do mercado. Então, o terceiro ponto é você adaptar o seu produto para solucionar uma dor daquele cliente. E aí a gente adapta de acordo com a indústria que a gente está falando. Beleza, obrigado. Palmas para a Luísa, pessoal.